irmãos, de que no final a gente vai cantar de novo, porque quem ouviu pela primeira vez vai cantar depois. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nesta noite. E estamos vivendo neste mês de junho um tema que precisamos viver por toda a nossa vida, que é viver a vontade de Deus. Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E é por isso que nos dá vontade, nos anima e nós nos encorajamos a viver, porque vai ser o melhor para nós. Viver no centro da vontade de Deus é nós sermos assertivos no nosso viver na terra. É entender que Deus tem seus planos para nós. E como diz a divisa, planos que são de bem e não de mal. São planos de paz, para que nós possamos viver um futuro de esperança com Ele, né? Então, são planos que são maravilhosos. Então, esta é uma proposta para que cada um de nós, eu e você, possamos estar vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que seja esse desejo do meu coração, desejo do seu coração, desejo de uma igreja viva. E quando eu falo da igreja viva, não é somente nós aqui que estamos nos reunidos, né? Em nome de Jesus, mas a igreja de Deus que está espalhada na face da terra, queira viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pensando nisto, eu quero orar com os irmãos e logo após nós vamos meditar sobre isso, sobre viver a vontade de Deus. Quando a gente fala viver a vontade de Deus, a gente pensa em viver a vontade de Deus dentro daquilo que a gente entende como a nossa vida pessoal, dentro dos projetos que a gente muitas vezes planeja, projeta para nós, e também no reino, aquilo que Deus quer de mim e de você, qual é a vontade de Deus para mim e para você no reino, enquanto você e eu somos portadores da mensagem da palavra. Então, existem vários aspectos, mas nós vamos orar e vamos depois meditar nesta palavra. Pai, nós queremos mais uma vez adorar o nome do Senhor, dizendo que nós queremos viver esta verdade em nossas vidas, de maneira plena, de maneira verdadeira, no nosso andar do dia a dia. Que não seja um discurso vazio meu, nosso, de dizer que queremos viver a Tua vontade sem também não tomar atitudes ou posições que atestem isso que nós professamos com os nossos lábios, mas que de fato e de verdade queiramos viver esta vontade. E para isso, Senhor, muitas vezes é necessário deixar o nosso eu de lado, é morrer para nós mesmos, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Sabendo, Deus, que a Tua palavra diz que os Teus pensamentos são muito mais altos, são muito mais sublimes do que os nossos pensamentos. Por isso, Senhor, nos ensina a viver a Tua vontade, nos ensina a fazer a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado aqui e sempre, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos capítulo 16. Porque este momento aqui da igreja é um momento muito importante. É um momento em que a igreja, ela se mobiliza, ela busca a face do Senhor. É um momento em que a igreja está irmãos, capítulo 13, Atos 13. Primeiro eu vou ficar aqui. É o momento que a igreja está reunida, é o momento que a igreja busca a direção do Espírito. É o momento que a igreja está jejuando. É o momento que a igreja está unida num só propósito,
para buscar a vontade de Deus, para entender qual é a sua missão aqui na terra. E é nesse contexto que nós vamos encontrar aqui, no capítulo 13 de Atos, a igreja de Antioquia, Antioquia da Síria, uma igreja praticamente gentílica, fora de Jerusalém, mas uma igreja que estava querendo servir ao Senhor. E naquela igreja havia vários líderes, e eles estavam naquele momento de reunião, de oração, ministrando ao Senhor. Eles estavam em um momento de jejum também, como diz aqui o versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2, já que projetou 1, vamos ler o 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Nós estamos vendo aqui um momento, como eu já falei, irmãos, tão importante da igreja ali em Antioquia. Querendo saber a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós proclamemos a sua verdade, proclamemos a verdade da palavra de Deus, a salvação, o evangelho da graça. E eles estavam ali naquela reunião, acredito que uma reunião de oração, uma reunião em que a igreja estava unida. E naquele momento de busca e de separação para buscar a face do Senhor, o Espírito Santo revela algo. O Espírito Santo dá uma ordem. Todas as vezes que eu e você nos propomos orar, nos consagrar ao Senhor, a jejuar, toda vez que nós nos propomos a nos achegar mais perto de Deus, a querer fazer a vontade do Senhor, o Espírito Santo se revela para dizer o que quer de cada um de nós. Cabe a nós somente ouvir e atender ao chamado. Mas se você busca isso na sua vida, essa vida de consagração, de oração, você não vai ficar sem uma missão. O Espírito Santo vai te levantar, vai te dar uma missão para você cumprir. E foi o que aqui aconteceu. Eles estavam ali buscando, ávidos para fazer a vontade de Deus, a cumprir a missão. E é nesse contexto que Paulo, que aqui ainda é chamado Saulo, é separado. E havia uma missão para dois. O Espírito Santo é bem claro quando ele diz: separe deste grupo aqui. Eu quero enviar Barnabé e a Saulo. Saulo dando seus primeiros passos nessa caminhada, né? E ali tinha um Barnabé ao lado para apoiá-lo, para estar perto, para estar junto. E ele sai, irmãos, na primeira viagem missionária. Uma primeira viagem missionária que passam por várias cidades, por vários lugares. E o primeiro lugar que eles chegam é na ilha de Chipre. Chipre, que era a terra natal de Barnabé. Eles vão para lá. E lá acontecem coisas maravilhosas. Deus opera milagres e maravilhas. Pessoas se chegam a Jesus. Assim também, como em outros lugares por onde eles passam. Mas todos eles estavam sendo enviados pelo Espírito e conduzidos pelo Espírito. Quando somos enviados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito para fazer a vontade de Deus, o Espírito dirige. O Espírito não nos deixa sozinhos, mas Ele vai conosco para cumprir a missão. Jesus, quando subiu aos céus, antes de subir, na grande comissão, Ele no finalzinho lá do capítulo 28 de Mateus, Jesus vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus fala desta promessa
Deus fala, Jesus fala para cada um de nós em um contexto de missão, em um contexto em que eu e você quer fazer a vontade de Deus, está cumprindo a vontade de Deus, ensinando a outros a obedecer a Jesus, a ensinar a cada um deles tudo que Jesus ordenou, tudo que Jesus ensinou. E assim a promessa de Jesus vem: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Mas não para por aí, porque não é esse o texto que traz de base para nossa reflexão, nossa breve reflexão nesta noite. É que essa primeira viagem missionária acontece, muitos gentios se convertem ao Senhor, mas também muitos judeus que da linha do judaísmo também se convertem, creem que Jesus é o Messias, creem que Jesus é o Cristo. E por causa disto, quando eles chegam e contam a novidade de que muitos estavam aceitando, tinham aceitado a Cristo, muitos tinham entregue o seu coração a Jesus, a igreja em Jerusalém vê aquilo com bons olhos, mas ao mesmo tempo com muita surpresa, e procura saber o que é que está acontecendo. E para isso envia Silas e Judas para Antioquia. E lá tem um concílio, que ali eles vão determinar as regras de como esse povo que agora era gentil e se torna agora um cristão, deveria andar, deveria viver. Como viver de maneira que agradasse a Deus? Porque eles viviam num contexto pagão, muitos deles. E agora, eu sou um cristão, como é que eu devo me portar? Como eu devo me conduzir? E ali foram dadas as diretrizes para aqueles que não faziam parte da religião judaica, para aqueles que não faziam parte, que não conheciam, que eram os gentios, as muitas leis, mas agora que estavam vivendo não no contexto judaico, mas no contexto cristão, de que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Como viver isso? Como agradar esse Jesus que agora era Senhor da sua vida? Como viver a vontade deste Senhor em sua vida? Que atitudes tomar? Quais atitudes também não tomar? O que fazer? O que não fazer? Perguntar: em meus passos, que faria Jesus? Nesse contexto que eu estou vivendo, nesse momento em que estou enfrentando, como Jesus agiria? Como Jesus pensaria? Então, era um momento de dizer àqueles que estavam se convertendo como viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas agora eles saem para uma segunda viagem. E na primeira tiveram alguns desencontros, alguns intempéries. E agora, no final, eles decidem, Paulo, e Barnabé decidem que não podem caminhar juntos. Não dá para caminhar nesse momento. Então, Barnabé vai com seu primo Marcos, vai para fazer uma outra incursão missionária. Ele navega de volta para Chipre. E agora, Paulo, no caso Saulo ainda, nosso Paulo, o apóstolo, separado por Cristo para pregar aos gentios, leva com ele Silas e leva com ele também na caminhada Timóteo. E aí é que a gente vem para o capítulo 16 de Atos. Nessa incursão havia um jovem que era filho de uma mãe judia, uma judia convertida ao Evangelho, e um pai que era grego, uma família mista, mas que aquele menino, aquele jovem,
Aquele jovem, ele foi ensinado. Aquele jovem, ele foi instruído na palavra de Deus. Ele recebeu o ensino tanto da sua avó quanto da sua mãe. 2 gerações passando ensinamentos para aquele jovem. E aquele jovem era o Timóteo, que quando Paulo passa pela cidade de Listra, encontra este jovem, ele encontra este jovem, mas com um testemunho fantástico, de um jovem que queria fazer a vontade de Deus. Nós precisamos de uma geração, irmãos, de jovens, de adolescentes, que queiram viver a vontade de Deus. Era um jovem, eu acredito que seus sonhos, suas ambições, seus projetos, mas naquele momento, quando ele vê Paulo, quando ele vê Silas, quando ele ali consegue ver o que Deus faz através da vida deles, eu acredito que a vida dos apóstolos inspirou a vida de Timóteo a querer também ele desejar estar naquela viagem missionária, dessa segunda viagem missionária. E era um jovem que dava bom testemunho. Todos davam bom testemunho. O versículo 2 do capítulo 16 de Atos diz que muitos davam bom testemunho acerca de Timóteo, tanto na cidade de Listra, quanto na cidade de Icônio. E Paulo, ouvindo, o versículo 3 vai dizer, que Paulo quis que Timóteo fosse com ele, e tomou, e o levou. E eu fico a perceber que precisamos investir nesta nova geração e implantar no coração dessa nova geração o desejo de querer servir a Deus. Mas isso só se faz por influência. Se você e eu temos esse forte desejo no nosso coração de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, logo os que estão ao nosso redor sofrerão também essa mesma influência de querer também fazer a vontade de Deus, ouvir Deus e obedecer, porque isso é contagiante. E eu acredito que foi isso que aconteceu com Timóteo, quando viu Paulo, quando viu Silas, como aquele estilo de vida, de consagração, de separação, de busca, por querer fazer a vontade de Deus, como aquilo contagiou. Hoje o pastor Pereira, agora há poucos instantes, orou por aqueles adolescentes que estão indo ali, naquela caravana para uma programação. Jovens, de 9 a 17, talvez 18 anos, que dali consideravelmente queremos profetizar que sairão pastores, amém? Sairão missionários, amém? Sairão líderes, de embaixadores também, amém? Que vão estar fazendo a continuação do trabalho dos seus conselheiros. Queremos crer. E para isto, eles estão indo ali. E foi o que aconteceu aqui com Timóteo. Timóteo também foi. E é o versículo 6 que agora eu quero ler em diante. Quero que os irmãos prestem bastante atenção neste trecho. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? O que é curioso nesse texto, irmãos,
era que todos estavam imbuídos para querer fazer a vontade de Deus e cumprir a missão. E uma coisa curiosa é que eles não estavam saindo para um passeio, para uma turnê de pregações. Eles não estavam saindo para fazer um tour pela Ásia. Eles não estavam querendo fazer isso. Eles estavam com uma missão, que entendiam que tinham sido chamados por Deus para uma missão. Essa segunda missão aqui, Paulo, quando saiu de lá, de Antioquia, com Silas, era para visitar aquelas pessoas que tinham aceitado a Cristo na sua primeira viagem missionária. E a intenção do coração de Paulo era novamente visitar para ver como ia a fé daqueles que tinham um dia aceitado a Jesus. Como é que andava a confiança, como é que essas pessoas estavam vivendo diante de circunstâncias tão adversas que aquele mundo daquela época vivia. Porque viviam dentro de um sistema romano, opressor, e que de vez em quando surgia uma perseguição. Então era necessário entender, era necessário saber como aqueles que eram novos na fé estavam enfrentando as adversidades. E por isso eles estavam ali para fazer aquela missão. Mas eles não entendiam e eles não estavam percebendo que Deus tinha outros planos para aquela caravana. Deus tinha outros pensamentos para ele. Porque o que diz a palavra do Senhor em Isaías 55, 8 e 9? O que diz Isaías 55, 8 e 9? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eles estavam na missão, mas mesmo na missão eles teriam que estar completamente rendidos, submetidos aos planos, aos projetos do Senhor. Não é porque estamos na igreja, estamos fazendo a obra, nem sempre não é isso que Deus vai querer de você e de mim, aquela atividade. Mas eles não estavam pregando o evangelho? Estavam. E a intenção deles aqui nesse contexto, irmãos, era de conquistar a Ásia. Eles queriam ir para a Ásia para pregar o evangelho lá. Eles queriam chegar em Éfeso, eles queriam ir talvez em Tiatira. Mas não foi isso que o Espírito queria deles naquele momento. E para isso eles teriam que ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos perguntar: Senhor, o que eu estou realizando está no centro da tua vontade? Eu estou realizando tantas coisas, mas é isso de fato que o Senhor quer que eu faça, que eu viva? É isso que está agradando ao Senhor? É esta a missão que o Senhor quer para mim, Senhor? Porque não importa somente estar no reino e fazendo para o reino, tem que estar submetido a Deus, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. E é Ele que diz onde que nós devemos ir. É Ele que diz onde devemos repousar. É Ele que diz por onde devemos andar. É Ele que nos mostra onde devemos evangelizar. É Ele que nos diz: é aquelas pessoas que eu estou lhe enviando, que já estão com o coração aberto para receber a palavra, já está com o espírito quebrantado. É elas que estão próximas para serem aqui, colhidas. É essas pessoas que eu envio a vocês. E foi isso que aconteceu. O Espírito de Deus, o Espírito Santo os impediu. Não é esse o caminho, não. Não é essa rota. Eu tenho uma rota que é a rota que eu quero, o Espírito Santo falou. Por 2 vezes,
versículo 6 fala sobre isso, e o 7 novamente, porque eles estavam querendo ir para um outro lugar, mas o Espírito de Jesus lhe permitiu. E aí, quando houve aqueles impedimentos que nós não sabemos quais e de que maneira como foi, eles entenderam que Deus tinha um outro plano. E numa noite, Paulo tem uma visão. Visão de um homem que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Era ali que Deus ia fazer milagres, era ali que Deus ia libertar, era ali que tinha vidas ávidas para ouvir o Evangelho, era ali. Talvez não estivesse na agenda dos missionários aquela rota, mas era a rota de Deus. Nem sempre, irmãos, vai ser a rota mais segura, porque eles passam por muitas perseguições, muitas aventuras, mas é a rota que Deus vai estar com a gente. É a rota que Deus vai estar nos auxiliando. É a rota que Deus vai estar salvando vidas. E naquela rota, nós vamos encontrar que quando eles obedecem, quando diz ali no versículo 10, que eles procuraram descer para a Macedônia, porque eles concluíram, porque eles chegaram a uma conclusão de que Deus os tinha chamado naquela segunda viagem para pregar o Evangelho na Macedônia. E o que acontece na Macedônia, irmãos? Na primeira parte da Macedônia, lá na cidade de Filipos, o que acontece lá? Nós vamos ver Lídia, sua casa, sentada num sábado, à beira de um rio. Possivelmente não existia uma sinagoga de referência ali, não existia para que elas pudessem estar ali, eles estarem ali. Mas foi procurar os apóstolos um lugar de oração e encontra elas naquele lugar. E quando a palavra é pregada, Lídia e toda a sua casa se rende ao Senhor Jesus. Que maravilha! Agora, Lídia é de onde, pastor Pereira? Lídia é de onde? De onde Lídia vem? De onde Lídia mora? Onde é que a sua... Ela era uma comerciante, mas de onde ela era? Da cidade de Tiatira, justamente da Ásia. Mas ela não estava na Ásia. É como se dissesse: eu quero alcançar aquela família, eu quero alcançar ela. E Deus é assim, irmãos, conosco. Onde nós estamos, Deus nos vê e vai lá para nos alcançar. Quantos estão assim à beira do abismo e lá pessoas se encontram com Deus porque Deus estende a mão e elas pegam na mão do Senhor. E eu fico vendo, meu Deus, Deus queria naquele momento, o coração dela estava ali, ávido por conhecer Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem quer fazer a vontade de Deus, busca com vontade, busca com intensidade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Batei e abri-se-vos-á. Por que, irmãos? Porque está buscando com todo o coração. Se Paulo tivesse ido naquela incursão, se ele tivesse batido o pé firme e dito: não, o Espírito, se ele resistisse ao Espírito e quisesse fazer a vontade dele, ia acontecer alguma coisa ali, na Ásia. Eu tenho plena certeza, porque estava fora da rota da vontade de Deus. Mas era para alcançar aquela família, era para alcançar aqueles corações. E naquela época, Lídia estava na Macedônia. Lídia estava em Filipos, comercializando, mas já estava com o coração preparado para receber a palavra e aceitar a Cristo Jesus.
E não só acontece isso na Macedônia. Na mesma cidade havia uma mulher com espírito de adivinhação, e que já estava importunando os apóstolos naqueles dias. E é liberta também na mesma cidade. Tem a confusão, né? Porque os donos daquela mulher, que a aliciavam para que ela pudesse fazer tais coisas, tais práticas, perdiam dinheiro, começou a perder dinheiro, né? Porque ela foi liberta daquele espírito maligno. Mas naquele mesmo momento de adversidade, o fato de você estar no centro da vontade de Deus não quer dizer que vai dar tudo certo. Não vai dizer que vai ser tudo, que não vai ter problemas. Eles tiveram problemas. Chegaram a ir para a prisão. É até meio que contraditório, né, irmãos? Quem quer fazer a vontade de Deus já morreu para si mesmo, para a sua vida. Quer agora viver a vontade de Deus. Você quer viver a vontade de Deus? Se você quiser viver a vontade de Deus, vai ter momentos assim, para provar também a sua fé. Porque eles foram parar numa prisão. Eles foram parar numa prisão. Mas era ali que Deus queria eles também. Porque foi ali que um carcereiro e toda a sua casa também se renderam aos pés de Jesus. A gente não entende os planos de Deus, irmãos. Por isso que, se nós somos uma nova criação em Deus, se nós somos esta nova criação em Deus, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. A gente já morreu, não somos mais nós, é Cristo que vive em nós. Já somos mortos para o mundo e agora vivemos para Deus. Quando nós nos batizamos, é este o simbolismo, né? Morrer para o mundo e viver para Deus. Aí quando tem coisas que me incomodam assim, né? Eu digo, estou vivinha, não morri ainda. Porque se a gente ainda se mexe com qualquer coisa que vem de contra, eu digo, é porque eu ainda estou viva. Ainda não morri para o mundo. Ainda estou vivendo para mim mesma, para meus sonhos, meus projetos, e não vivo. Mas aquele que vive a vontade de Deus já morreu para si próprio, para suas vontades, para seus projetos. Os sonhos, os projetos agora dele, ele quer viver é para agradar a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus. Só que naquele contexto em que o carcereiro também ele é alcançado pela graça, toda a sua casa também é. E assim se sucede também nas outras cidades em que Paulo prossegue nessa caravana da segunda viagem missionária dele. Irmãos, devemos entender que Deus está trabalhando o tempo todo. E eu e você não sabemos onde Deus está trabalhando, mas Ele nos convida a fazer parte disto. E tão somente Ele quer de nós uma coisa, e que saiamos nessa noite com esta certeza e com esta convicção. O que Ele quer de mim, o que Ele quer de você, é tão somente rendição, submissão. Ah, Senhor, por que me chamais Senhor, se não faz o que eu vos digo? Eu sou Senhor ou não sou? Deus quer isso de nós. Se queremos viver a vontade de Deus, temos que nos render a esta vontade. Não podemos resistir ao Espírito. Às vezes o Espírito está falando para o jovem, aquela menina não é para você. Às vezes o Espírito está dizendo para algumas pessoas, dessa forma que você quer fazer não é boa. Mas muitas vezes a gente quer dar ajuda a Deus, achar que talvez a gente tenha uma melhor opção. Mas o que Deus quer de nós é rendição. Quando eu e você nos rendemos completamente ao Senhor para fazer a sua vontade, Ele vai nos guiar pelo seu caminho, vai nos mostrar os seus projetos, e nós vamos fazer parte de um grande projeto de Deus.
e o nome do Senhor será glorificado, e você terá a alegria de participar do projeto do Senhor. Por quê? O que é que diz o Salmo 1? Que feliz é o homem que não anda, que não compactua com o caminho do ímpio, não é verdade? Não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não se detém no caminho dos pecadores, mas ele tem o seu prazer em quem? Na lei do Senhor. E é na lei do Senhor que nós encontramos explícita a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando meditamos nela, de dia e de noite, você e eu vamos encontrar essa vontade que Ele quer para nós. E o que vai acontecer? Você vai ser feliz. O texto está dizendo. E tudo que você fizer, você vai prosperar. Você vai ser bem sucedido. Você vai ter sucesso. Por quê? Porque você está buscando a vontade de Deus na lei do Senhor. A sua meditação é ela, de dia e de noite. Então, porque entendemos que os planos e os projetos e os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, então vale a pena confiar, irmãos. Entregar-se ao Senhor completamente para viver a vontade dEle em todo o tempo. Não somente cantar, mas também viver. Dizer, como acabamos de cantar anteriormente: não a minha verdade, não os meus motivos, não os meus pensamentos, mas a tua verdade, Senhor, a verdade da tua palavra. Não a minha vontade, o meu querer, mas o querer do Senhor. Jesus teve um momento, irmãos, enquanto esteve aqui na terra, muito imbatível, em um momento difícil. Ele sabia da missão que ele tinha que cumprir. E porque ele também viveu a humanidade, chega um momento que ele diz: Senhor, se possível for, afaste de mim este cálice. Mas era a vontade de Deus que estava em xeque. E o filho, entendendo isto, mesmo orando, entendendo o que ali iria acontecer, ali Cristo orou, porque era um momento, irmãos, de afastamento de Deus. Jesus nunca se afastou de Deus, mas naquele momento Ele estaria trazendo sobre si, na crucificação, todo o pecado do mundo. E Deus é santo, não pode compactuar com a impureza, não podia estar junto. Então, naquele momento, na cruz, por isso que nós ouvimos e lemos: Senhor, meu Deus, meu Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento Ele estava levando o meu e o seu pecado, a minha e a sua transgressão, para que nós tivéssemos vida, e vida eterna, vida com abundância. Por isso, Jesus foi capaz de fazer este sacrifício por amor a mim e a você, e por toda a humanidade. Por amor, Ele se entregou, para que nós tivéssemos vida e pudéssemos voltar para o Pai, nos reconciliar com o Pai, e o Pai conosco. Nem sempre vai ser tão fácil. A gente talvez diga, como Jesus disse: Senhor, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Talvez eu e você passemos um momento talvez assim, algum dia, talvez, mas que nós venhamos escolher sempre, sempre fazer e viver a vontade de Deus. Eu queria chamar novamente aqui o pessoal do louvor. Queria que você ficasse de pé também.
Porque nós vamos orar, pedindo ao Senhor que possamos viver de fato e de verdade a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade do nosso eterno Senhor e Salvador. Senhor, nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença, ó Pai, porque entendemos a Tua palavra e somos desafiados, Senhor, a viver esta vontade nos nossos relacionamentos, a viver a Tua vontade na missão, a viver a Tua vontade, Senhor, ali no local de trabalho, a viver a Tua vontade, Senhor, nos demais aspectos da vida, porque nós queremos ter uma nova caminhada, uma caminhada ajustada ao Senhor, uma caminhada que está em consonância com os Teus planos, com aquilo que o Senhor quer para nós. Que nós possamos dizer não àquilo que não vem e que não é da Tua vontade para nós. Senhor, nos encoraja a sermos assim, a dizer não, a não resistir ao Espírito quando Ele nos orienta, a andarmos por um caminho. Que nós não venhamos resistir ao Espírito, mas que nós venhamos nos entregar, que nós venhamos ouvir e obedecer, porque esta, Senhor, é a nossa oração, mas também é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Eu queria cantar com vocês novamente, porque a música ela é funcional dentro da igreja. Enquanto eu e você diz assim, não é minha vontade, mas é Tua vontade. Não os meus caminhos, mas são os Teus caminhos. Que eu reflita e proclame a todo mundo que eu só vivo segundo a vontade de Deus. Minha vontade, mas a Tua. Não são meus os caminhos, mas são Teus. Eu começo uma nova caminhada, pensando segundo a vontade de Deus. Pensando segundo a vontade de Deus. Não é minha vontade, mas a Tua verdade. Não é minha vontade, mas a Tua verdade. Não os meus Teus caminhos, mas os caminhos Teus. Que eu reflito e proclamo aos amigos ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus. E só vivo segundo a vontade de Deus. Seja a Tua palavra como a estrela que brilhou a lâmpada dos judeus, e que eu fale de Cristo a todo mundo, agindo segundo a vontade de Deus, agindo segundo a vontade de Deus. Não é minha verdade, mas a Tua verdade. Não é minha vontade, mas a Tua vontade. Não os meus caminhos, mas os caminhos Teus. Que eu reflita e proclamo aos amigos ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus. Que só vivo segundo a vontade de Deus. Eu me torne uma bênção permanente para mim, para os outros, para os meus. Vejam todos assim que sou um crente, vivendo segundo a vontade de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus. Não é minha verdade,
isso aí, que a gente venha. Eu quero convidar o pastor Pereira aqui para impetrar a bênção sobre nós e orar, viu, pastor? Impetrar a bênção sobre nós, agradecer a Deus e que seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Lembrando que na sexta-feira, irmãos, estaremos reunidos nos nossos lares, ali em oração, em adoração ao Senhor. Você e sua família, convidando seus familiares para adorar o Senhor em seu lar. Que o Senhor a vivermos segundo a sua boa vontade. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo seja com todos nós que aqui estamos e com todo Israel de Deus espalhado em todo o mundo e a igreja aqui. Amém e graças a Deus. Uma boa noite a todos.